a prática da mediunidade com Jesus, nós estamos analisando ainda o primeiro capítulo do livro de Alírio de Cerqueira Filho, que é lá da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul. Então vamos dando prosseguimento à nossa introdução com o livro Caminho, Verdade e Vida, texto que está no capítulo 166. No jogo das forças exteriores, jamais encontraremos a iluminação necessária. Maravilhosa é a primavera, terrena, mas o inverno virá depois dela. O vaso físico mais íntegro e harmonioso experimentará um dia a enfermidade ou a morte. Toda a manifestação de existência na Terra é processo de transformação permanente. Então vamos analisar um pouco esse texto para ser a nossa introdução do estudo de hoje. No jogo das forças exteriores jamais encontraremos a iluminação necessária. Emmanuel está se referindo que, se tentarmos entender as situações, circunstâncias, vicissitudes da vida humana propriamente dita, nós nunca encontraremos uma definição que estabeleça harmonia e paz em nós, ou muito menos iluminação. Então, no jogo das forças exteriores, jamais encontraremos a iluminação. Na verdade, as circunstâncias exteriores retratam os problemas, desarmonias e desequilíbrios interiores de cada um de nós. As situações e circunstâncias externas servem de parâmetro para que a gente encontre a verdadeira origem e causa que está em nós. Maravilhosa é a primavera terrena, mas o inverno virá depois dela. Emmanuel aqui nos chama a estar sempre desperto e consciente para as vicissitudes do mundo material. Não há dúvida de quando nós passamos por um período de bonança, de bem-estar, de situação tranquila, virão situações mais adiante que nos causarão abalos e dificuldades, como necessidade para o nosso espírito no mundo de provas e expiação. O vaso físico mais íntegro, continua Emmanuel, e harmonioso, experimentará um dia a enfermidade ou a morte. Aqui ele nos chama ainda mais atenção para que a gente nem se prenda àquilo que mais facilmente nos concentra toda a atenção. A existência física como estando estabelecida unicamente no corpo, sem as perspectivas de espiritualidade. Então, se não tivermos perspectivas de espiritualidade, não há para onde a advertência dele. O vaso físico mais íntegro e harmonioso experimentará enfermidade e morte. Nada de se apegar a nada, nem ao corpo físico, o que não significará deixar de zelar ou cuidar adequadamente, mas sem apego e sem ilusão de temporalidade, que na verdade as coisas da terra não tem. Toda manifestação de existência na Terra é processo de transformação permanente. Veja que coisa, tem para onde? Tudo na Terra está em transformação. Vamos então reiniciar o nosso estudo da prática da mediunidade com Jesus. Compartilhar aqui mais alguns parágrafos do primeiro capítulo da obra. Somente a moral do Cristo, o modelo e guia da humanidade, possibilitará a fé convicta, inabalável, de modo a realmente transformar
àqueles que ainda duvidam e vacilam na caminhada. Vamos analisar aqui um pouco. Talvez seja Ramiro, né? Então, quando aqui nós somos chamados a refletir sobre o fato de que somente a moral do Cristo possibilitará a fé convicta e inabalável, de modo a realmente transformar aqueles que duvidam e vacilam na caminhada, somos chamados aqui a refletir num aspecto que é dos mais importantes. Claro que a moral do Cristo, ela se estabeleceu e se estabelece cada vez mais na realidade do mundo transcendental, antes chamado de Reino dos Céus, hoje por nós espíritas de pátria espiritual. Então só é possível realmente estabelecermos convicções e envolvimento racional permanente com a moral do Cristo, moral por ele ensinada no Evangelho, na medida em que o conhecimento em detalhes da realidade do mundo espiritual ganhar profundidade e convicção em nós. Não há outro caminho. Então, na medida em que, através da mediunidade, nós temos renovadas, no mínimo semanalmente, aqueles que participam em reuniões mediúnicas, sobretudo, os dados, os fatos da vida que continua depois da morte do Cristo, é claro que isso é para causar, principalmente naqueles que estão envolvidos no trabalho, um impacto de convicção grande, de mudança profunda a respeito de como observa a vida na Terra. Essa deveria ser a consequência natural. Não, eu digo a vocês que, para aqueles que não conhecem a doutrina espírita, mas que têm uma ideia do que é que os espíritas estudam e do que é que os espíritas se envolvem, deduzem, sem precisar de muito aprofundamento no espiritismo, deduzem o seguinte: poxa, eu imagino a fé e a certeza de imortalidade que os espíritas não têm, né? Afinal de contas, só vivem conversando com o defunto e com certeza que eles não estão mortos. Esse pessoal deve ter uma fé e uma convicção de continuidade da vida muito grande, né? Vocês podem deduzir que isso naturalmente é argumento que, para aqueles que não conhecem o Espiritismo, eles deduzem ser vivenciados por nós, que estejamos envolvidos com a mediunidade. É realmente de espantar, e facilmente eles deduzem, que o espírita tenha atitudes e comportamento em termos de relações humanas comuns a todo mundo, porque eram para ser pessoas um pouco diferentes. Se realmente eles acreditam nisso que pregam e que trabalham, por exemplo, nas reuniões mediúnicas, é para isso aí causar um impacto grande sobre a vida deles, né? Mas aí é que a gente que está no movimento espírita se espanta de que nem sempre isso acontece assim, né? E é por isso que nós estamos aqui procurando aprofundar o conhecimento e o estudo da doutrina espírita, porque não há dúvida que era para ter um impacto muito grande. Se realmente é espírita, participa de reunião mediúnica,
tem certeza de imortalidade e de reencarnação, não pode ser uma pessoa igual às outras, né? Eu falo em termos de atitudes sociais, familiares, de dia a dia. Tem que ser uma pessoa meia diferente, porque olha a vida de uma forma transcendental. Pelo menos era para ser assim, né? Que a gente sabe é que ainda precisa muito evidências firmes disso, a maioria dos espíritas. Concluindo aqui, voltando ao slide, fé convicta e inabalável, de modo a realmente transformar aqueles que ainda duvidam e vacilam na caminhada. Esse texto está na página 20 do livro Mediunidade, Mediunidade, Teoria e Prática, e vejam só. Aliás, Mediunidade com Jesus, vejam. O Espiritismo Cristão, agora é um texto que também se encontra no livro Missionários da Luz. O Espiritismo Cristão é a reviviscência do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E a mediunidade constitui um de seus fundamentos vivos. A mediunidade, porém, não é exclusiva dos chamados médiuns. Todas as criaturas a possuem, porquanto significa percepção espiritual, que deve ser incentivada em nós mesmos. Então, fazendo aqui uma reflexão e aprofundamento, porque inclusive todo esse projeto desenvolvido pela Federação Espírita do Mato Grosso do Sul, que é um projeto baseado em orientação de Joana de Ângeles, sobre espiritualizar, humanizar e qualificar as atividades do Centro Espírita, eles são estabelecidos os livros e os vídeos que se encontram organizados pela Federação Espírita do Mato Grosso, sobretudo com direcionamento de refletir, conscientizar-se, estabelecer de forma coerente convicções que redundem em transformação. Isso ao longo do próprio curso. É por isso que aqui também a gente vai estar sempre sendo chamado a refletir em cima disso, porque esses conteúdos eles precisam ganhar profundidade. Então, vou começar aqui dizendo: o Espiritismo, isso foi Alexandre, está no livro Missionários da Luz, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. O Espiritismo cristão é a revivescência do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Analisando essa primeira frase, em primeiro lugar, nós espíritas somos chamados a ter certeza absoluta desse papel do Espiritismo. Ao mesmo tempo que o Espiritismo entende e valoriza todas as grandes religiões da humanidade, por aonde o pensamento do Cristo se estabeleceu. O Espiritismo respeita e sabe a importância, e não é pequena, de religiões como o budismo, o islamismo e o cristianismo nas suas mais variadas escolas. Mas reconhecer a importância, conhecer a razão, isso não significa que o espírita não tenha também o esclarecimento e a convicção de distinguir o papel excelso que o Espiritismo exerce na Terra. Porque às vezes nós já vimos certos argumentos de alguns espíritas
que diríamos pouco estudiosos, que por terem colhido a informação no próprio Espiritismo de que toda religião é importantíssima, e de que elas têm missionários espíritos elevados que vêm através delas incentivar a reviviscência do amor ensinado pelo Cristo. O Espiritismo sabe disso, mas o espírita que toma conhecimento dessa informação, ele não pode anular a consciência dele de que o Espiritismo tem um papel singular, que é o da revivescência autêntica do Evangelho do Cristo para os dias de hoje. E como o próprio termo diz, revivescência é de dar toda a vida e vitalidade à palavra do Cristo, diferentemente de qualquer outra religião na Terra. Então, sem tirar de maneira nenhuma a valorização de qualquer uma delas, o espírita sabe que, uma vez tomado conhecimento da importância da revelação espírita, ele não pode submeter essa importância à transferência para outro grupo religioso, como se fosse a mesma coisa estar em qualquer um deles. É isso que eu quero dizer. Para quem se identifica e conheceu a Igreja Católica e se sente bem na Igreja Católica, ótimo, está na igreja certa. Para quem é evangélico de qualquer denominação, se encontrou perfeitamente no conteúdo, na prática da igreja evangélica, ótimo, está no lugar certo. Agora, o espírita que veio a ter conhecimento da doutrina, se identificou com ela, não pense que a roupa das outras crenças vai caber mais nele, não, porque ele vai forçar e não vai caber, e ele não vai se sentir adequado, não. Essa é a diferença. O espírito, ele entende e compreende todos, abraça todos, sabe da importância de todos, mas não se confunde com nenhum. E é por isso que aqui no texto do livro Missionários da Luz, Alexandre chama a atenção dizendo: o espiritismo cristão é a revivescência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e a mediunidade constitui um de seus fundamentos vivos. Então, se levarmos em conta, como diz Alexandre, que a mediunidade é um de seus fundamentos vivos, é porque a mediunidade é muito importante e nós precisamos conhecer e valorizar todo o conteúdo, todas as informações que a doutrina nos dá sobre a mediunidade. A mediunidade, continua Alexandre, porém não é exclusiva dos chamados médiuns. Todas as criaturas a possuem, porquanto significa percepção espiritual que deve ser incentivada em nós mesmos. Eita, olha a questão. Pois não, Geraldo? Tu pode usar aí o microfone? Posso? Uma coisa que me chamou muita atenção é sobre os animais. Gatos, cachorros, cavalos, eles veem espíritos, né? Exato. E assim, existe uma mediunidade dos animais irracionais, no caso. Muito bem. A questão toda que o Espiritismo nos chama muito a entender é o papel que, ao longo da nossa caminhada evolutiva,
todos os reinos da natureza fizeram parte para o momento em que nós vivemos hoje. Então, no conceito espírita, evoluímos do átomo até o arcanjo, ou os anjos, como está no livro dos Espíritos. Nós já passamos pelos reinos mineral, vegetal, animal, estamos no reino nominal. A questão toda da percepção de alguns animais, de espíritos que normalmente nós não percebemos, dá-se por peculiaridade vibratória de percepção que eles têm naturalmente, sem que seja realmente mediunidade. É mediunidade quando é com o homem, mas as percepções de vibrações, de frequências, certos animais têm que a criatura humana não tem, né? Lembrando aqui até o caso mais comum, que é o dos morcegos, que biologicamente são cegos, mas emitem ondas vibratórias que repercutem nas paredes, retorna para eles e dá a eles uma ideia de sentido, de presença de obstáculos materiais, sem que eles colidam com esses obstáculos. Mas as frequências de som, porque é um som que o morcego a gente não ouve. Então, em verdade, as percepções dos nossos sentidos básicos, os 5 fundamentais, são uma limitação grande para o espírito encarnado. Estivéssemos desencarnados e normalmente as percepções nossas seriam muito maiores, a não ser que estejamos sob algum tipo de prova ou de expiação no mundo espiritual. Aquela questão que se usa só X% do cérebro, ela incide isso aí também? Tem também a ver porque a utilização das possibilidades neuronais do cérebro nosso tem a ver com os sentidos de percepção da realidade. É interessante, eu vou apenas acrescentar algo para concluir essa informação. Eu estava hoje assistindo no YouTube uma palestra sobre glândula pineal do expositor que é médico Sérgio Felipe, que tem lá no YouTube. E ele fazia menção ao fato de que, na verdade, as pessoas acham que matéria é sólida, que as pessoas, inclusive, é o que serve de base para as chamadas pessoas materialistas. Mas ele lembrava o seguinte, de que, na verdade, na realidade mesmo, não há solidez em nada no mundo material. Porque aquilo que os nossos olhos percebem das coisas sólidas, vejam que fato curioso, pela incidência da luz na nossa retina. Se tirar a incidência da luz, quando deixa o ambiente escuro, acabou a percepção. A percepção das coisas materiais é uma ilusão dos sentidos. É a projeção da luz que incide sobre aqueles objetos, repercute na íris, em outros lados e possibilidades oculares nossas, e a gente vê. Mas, em verdade, levando em conta isso que o Dr. Sérgio citou, é para a gente ter consciência de que a gente é tudo espírito mesmo. Porque sequer a matéria, ela de fato é uma realidade em termos, poderíamos dizer assim, existenciais. Porque se não houver luz que incida sobre ela, a gente não enxerga nada. É como se não existisse. Mas o toque material? O toque material pode dar a sensação do tato, mas não vai dar a sensação de enxergar, de perceber, de ver, por exemplo, cor. Visualização. De ver, exatamente. Não vai dar, a gente não vai ver cor, não, quer dizer, ficará algo totalmente, exclusivamente do tato. Já não seria tudo imaginário. Na verdade, tudo que a gente vê, tudo que a gente entra em contato no mundo físico é um jogo dos neurônios, das células nossas, que nos faz interagir
com as coisas no campo material, quando na verdade tudo, poderia se dizer que tudo é espírito, tudo é mente. Porque, quer dizer, quando levamos em conta a essência. Mas deixemos isso um pouco de lado, que tem alguém ali que deseja fazer uma pergunta. Ainda com relação ao que Geraldo colocou sobre os animais. Haveria então entre eles aqueles que estariam mais próximos e uma elevação dos domésticos, por exemplo, ou eles estão todos no mesmo nível de vibração? Ocorre assim, à medida que os animais entram em contato mais constante com a criatura humana, ele vai sofrer o impacto das vibrações eletromagnéticas e vai ter nele um incentivo mais dilatado em termos de processo evolutivo mesmo, porque ele vai estar ali só sofrendo o impacto da presença nossa, do nosso entendimento. Em verdade, todos nós a todo momento estamos influenciando uns aos outros, humanamente, quer estejamos encarnados ou não. Assim como também seres, pessoas que estão no nosso círculo de relacionamento sofrem o impacto da presença nossa. E os animais também, principalmente aqueles chamados domésticos. Então, finalizando aqui a análise desse slide, todas as criaturas possuem. Então, todos nós somos um pouco médiuns. São vários os textos de André Luiz e do Livro dos Médiuns ou do Livro dos Espíritos que deixam isso bem claro. Mas aqui tem algo ainda mais importante, quando diz: porquanto significa percepção espiritual que deve ser incentivada em nós mesmos. Então não é só o fato de que todos nós somos médiuns, mas é de que todos nós devemos incentivar essa percepção em nós. E aqui vem a pergunta: como incentivar? A princípio eu diria, se alguém tiver com sono, tem café, biscoitos ali, gratuitamente, ali ninguém paga nada, pode chegar ali e tomar um chazinho, que essas aulinhas, às vezes, eu sei que às vezes os espíritos, mesmo a gente dormindo, aproveitam para trabalhar as energias, mas é melhor que eles trabalhem a gente acordado, porque aí aproveita os dois lados. Então, como é que nós podemos incentivar em nós mesmos as percepções espirituais, que é a mediunidade? O primeiro fato fundamental é que, olha, toda mediunidade, mesmo a ostensiva, o campo maior de realidade dela é o mental. É o mental. Quando o espírito dá uma comunicação psicofônica, ele dá através do psiquismo, das ondas eletromagnéticas em conexão com o médium. Mas o único momento em que de fato o espírito está dentro de outro encarnado é só durante a gravidez da mulher. Fora da gravidez não tem comunicação mediúnica com dois habitando o mesmo corpo, não. Só a influência vibracional. A influência através do psiquismo, mente a mente, transmitindo impressões, palavras, sensações, emoções que o médium expressa. Então o médium, na aproximação de um espírito muito doente, ele pode chorar, se comover, e a pessoa tem a impressão, quem está perto, de que o espírito está dentro do médium, mas não está dentro. É tudo no campo do psiquismo, pois não? Mas assim, muitas vezes, quando a gente está tendo uma comunicação, a gente tem imagens. E aí, imagens, pelo menos eu tenho. Sim, imagens. Imagens. É porque é muito comum. É porque é muito comum, dependendo das possibilidades que o médium ofereça, o afastamento perispiritual dele, para que a comunicação se dê até de uma forma mais espontânea.
Isso não significa que o médium abandonou o corpo físico, mas o corpo espiritual do médium afrouxou-se mais do corpo físico, para que toda a indução psíquica do comunicante ganhe até mais características do comunicante do que do próprio médium. Então, nesse espaço, o médium ele pode, dependendo da mediunidade, que vai variar muito. O médium pode ser levado para ir para outro lugar. Enquanto a comunicação está se dando ali, o médium espiritualmente está em outro lugar. Mas o corpo físico dele não foi habitado por outro espírito, não. Todo o processo é passado via mente entre o comunicante e o médium. Pois não, Rosalina? Nos outros estudos é dito que durante a comunicação mediúnica, alguns médios sentem a sensação, principalmente de espíritos que estejam doentes, como suicidas e muitas outras coisas. Por que não se dá o mesmo nas outras religiões, como na Umbanda, no Candomblé, que a gente vê que alguns médios caem em cima de vidro e não se portam e não sentem, e muitas outras coisas assim. Como eles fazem esse bloqueio? Já que o médico é capaz de sentir a dor, né, do espírito que está na comunicação, nessas sessões não. A diferença maior é a seguinte, e a causa disso é que na variedade de mediunidade ostensiva, aonde há os chamados médiuns de efeitos físicos, o que se dá às vezes em comunicações em centros umbandistas, onde o médium poderia pisar em fogueira, poderia cair sobre um objeto cortante e não se cortar, é aquela mesma causa que, por exemplo, se dava nas operações de Dr. Edson Queiroz, Dr. Fritz, onde poderia cortar a pessoa não sentia nada. Havia um processo de anestesia fruto da mediunidade de efeitos físicos do médium, utilizada por espíritos para que aquilo ali fosse anulado, a pessoa não sentisse a repercussão. O mesmo se dá também nas manifestações mediúnicas no centro urbano. Então é resultado do ectoplasma, das energias do médium de efeitos físicos em cima disso aí. É essa a causa. Bom, vamos aqui para mais um slide. Alexandre aborda que a mediunidade significa percepção espiritual que deve ser incentivada em nós mesmos, a partir do autoconhecimento. Somos convidados também a perceber as companhias espirituais que convivem conosco. Agora a gente começou a ter um delineamento disso. Como é que nós podemos acentuar a nossa percepção espiritual? Primeiramente, autoconhecendo-se. Primeiro, como um espírito temporariamente habita no corpo físico. Depois, tendo ideias da realidade do mundo espiritual, que nos vem sobretudo através desses estudos das obras de André Luiz. E depois, contextualizando esse conhecimento com a nossa vida diária, nós entramos num verdadeiro processo de autoconhecimento que nos dá quietude psíquica, equilíbrio emocional e que vai facultar, a partir daí, a elasticidade dessa percepção espiritual. Para que a gente, de fato, se torne mais sensível aos espíritos do bem, é preciso que, arranjada a nossa casa interna, a nossa mente, em termos de equilíbrio, de confiança nas leis de Deus e de paz, a gente se torna hábil a perceber nuances, detalhes, pela intuição, pela inspiração dos espíritos, que antes a gente não tinha condições. É aquele velho símbolo que já utilizamos aqui algumas vezes, mas que se aplica bem. Normalmente, quando nós não temos o conhecimento, a vivência do que a doutrina espírita nos dá, a nossa mente é como se fosse um lago com as águas tumultuadas, aonde o reflexo
de qualquer objeto, do rosto de alguém, se torna difícil de perceber, porque a água está turva e se movendo muito. Quando a gente consegue, pelo estudo e conhecimento da realidade espiritual, aquietar-se intimamente, estabelecer um certo nível de harmonia mental, emocional, espiritual, aí a gente vai perceber mais detalhes e nuances de conselhos, de orientações dos espíritos do bem, sobretudo o nosso anjo guardião. Quando a gente abre essa porta para a percepção, a gente não abre também um campo para que os nossos irmãos que estão para cobrar se aproximem com mais facilidade da gente também, como a gente viu ontem na palestra de Sueli, quando ela disse que é assediada por espíritos que ficam aborrecidos por tudo que ela diz. Então, de qualquer forma, eles chegam e ela chega a ver e a sentir pelo campo de vibração dela aberto. Então, assim, por mais que a gente tente fazer toda essa calmaria, a gente não fica isento deles. A gente vê o Divaldo, quando ele narra que já foi empurrado, que foi agredido na rua, né, e tudo mais. É porque é assim, isso está explicado até nas cartas do apóstolo Paulo, na Bíblia. Na medida em que a gente de fato estabelece um compromisso com o bem, de renovação mental, psíquica, nós nos tornamos mais sensíveis aos espíritos do bem. O que não significa que as questões espirituais complicadas do nosso passado estejam resolvidas. Elas vão estar sendo trabalhadas e agora de uma forma disciplinada pela misericórdia das leis divinas, para que diante do que a gente já tem de firmeza e de solidez, surjam os inconvenientes pela presença de espíritos inimigos ou comparsas do vício do passado, de tal modo que a gente vai ter condições de resolver aquilo sem ter recaídas. Então, na Bíblia, o apóstolo Paulo vai colocar isso como o fato de que Deus não deixa de disciplinar os seus filhos, mas de disciplinar de forma a que o melhor esteja sempre sendo conquistado. Então, realmente, o trabalho de equilíbrio, de serenidade interna nos torna sensíveis a interferências espirituais. Mas aí também a gente aumenta a frequência de proteção espiritual. As interferências negativas não deixarão de vir, mas no nível que, desde que nós usemos bem o livre-arbítrio, nós poderemos utilizar para crescer mais ainda. O problema todo das grandes quedas morais, como ela citou ontem, e até de livros como esses de Divaldo, o mais novo, que é Perturbações Espirituais, é o fato de a pessoa ter o conhecimento, saber o que é errado e o que é certo, e usar o conhecimento de forma a prejudicar, tendo consciência que não deveria fazer daquele modo. E aí quando olha vai ter alguém que, no caso mesmo do livro Perturbações Espirituais, tem o caso de um dirigente do Centro Espírita, que também era dirigente de uma reunião mediúnica, e que se envolve com uma jovem e que dali surge uma gravidez. Ele que era casado e tinha 3 filhos. Agora, ele sabia o que era certo e errado? Sabia muito bem. Ele já conhecia muito a doutrina espírita, conhecia. Surge aquela situação de teste. Ele não teria que cair, mas ele tinha um livre-arbítrio. E assim surgem grandes problemas no movimento espírita, proveniente do mau uso, porque aí a gente não pode julgar que seria melhor nem incentivar esse desenvolvimento mediúnico, já que pode ser alvo de quedas pelos espíritos inferiores. Na verdade,
O provável é que, utilizando bem, a pessoa vai crescer espiritualmente muito mais. Provável não, certo mesmo. Agora, riscos sempre vai ter, devido à questão do livre-arbítrio nosso. Então, concluindo aqui esse slide, somos convidados também a perceber as companhias espirituais que convivem conosco. E não é que convive conosco só no centro espírita, é em casa, no trabalho. Não significa que a gente vá vê-los, só se tivéssemos mediunidade e evidência. Mas a gente pode incentivar, acelerar essas percepções em termos de psiquismo que a gente sente quando uma presença boa ou ruim está perto de nós. E não precisa ser grande ostensivo. E é o resultado realmente desse esforço de sensibilidade, de convicção em torno da realidade espiritual. Essa sensibilidade de sentir presença, ela pode ter a influência externa, porque cada um tem a sua energia. Exatamente. Certo? Mas, às vezes, aquela pessoa está ali, mas ela está influenciada por outros espíritos e aquela energia dele está pesada, digamos assim. Exatamente. Pesada. Isso é capaz de sentir. O médico sensitivo, ele sente com mais frequência. Exatamente. Mas qualquer um de nós mesmos, se estiver fazendo esse esforço de estudo, sensibilização ao conhecimento espírita, a gente começa a ter um nível assim de sutileza de percepção. Então vai se dar o seguinte: nós podemos, por exemplo, estar em casa, em alguma atividade, uma mulher, por exemplo, lavando o prato, e está ali, e de repente ela sente uma vibração diferente do lado dela. Ela não precisa ser médio ostensiva, não. Mesmo sem ser médio ostensiva, ela sente que tem uma vibração. E vejam como é a situação toda. Vibração de espíritos do bem elevados são vibrações que se caracterizam como uma brisa suave, uma sensação boa. A pessoa está assim, quando olha, aquela sensação boa invade a pessoa. É a presença de um espírito do bem. Já a presença de espíritos atrasados, viciados, é uma sensação de peso, de incômodo. A pessoa está numa atividade quando ela sente um incômodo que pode ser tanto pelo lado de um calor, algum mal-estar que a gente, quando olha, a gente não é um mal-estar de característica física. Quem já desenvolveu um certo nível de sensibilidade passa a distinguir o que é um mal-estar de uma indisposição orgânica e um mal-estar de uma presença espiritual. Porque há uma diferença. A pessoa sente. Então, isso leva às seguintes consequências. Há também a diferença de você não sentir nem a brisa, nem o mal-estar, mas sentir alguém observando. A sensação de ter alguém observando. Pronto. Essa sensação de ter alguém observando é a que normalmente poderia ser de espíritos no nível nosso, a não ser que aquilo ali passe a incomodar. Se passar a incomodar, aí a gente já pode ir deduzindo que não é de espíritos bons. Mas se é só a percepção, seria de espíritos que estariam ali, poderia ser até familiares nossos, que já partiram para o mundo espiritual. Mas aí sem haver uma característica marcante, sabe, nem em termos de ser muito agradável e nem de ser desagradável. Mas voltando aqui para a gente encerrar essa explicação, a gente vai parar nesse slide 3, é o seguinte: se a gente sente uma percepção que não é agradável,
nós estamos sendo alertados para o uso da prece e da oração. Porque a gente sabe que não é uma presença agradável. E se não é agradável, é porque é de alguém espiritualmente infeliz ou doente. Porque, olha, só transmite sensação desagradável quem está ou infeliz e doente. Não importa se é contra nós ou se não é. Importa que se a sensação é desagradável, é alguém doente ou infeliz. E o recurso de ajuda para ele e para a gente também, porque na medida em que a gente faz uma prece, mesmo que rápida, a gente está vitalizando energias em nós de proteção e de amparo ao outro. Se não vai ter esse êxito no amparo, mas vai ter no mínimo um êxito de proteção a gente. Desde que a gente perceba que aquela impressão não é agradável. E aí o outro lado, e se é uma sensação agradável? Elevar o pensamento a Deus em agradecimento. Mesmo que você não tenha nenhuma percepção de quem é, mas você sabe que é de alguém espiritualmente elevado. Pode ser um familiar seu ou não, ou um espírito protetor. Mas aí é um momento de você rapidamente dizer obrigado, Deus, e agradecer. Sabe que ali tem uma presença agradável ao seu lado. Então isso naturalmente vai sendo trabalhado na medida que a gente vai estudando mais e conhecendo mais a realidade do mundo espiritual. Vamos para a prece de encerramento do nosso estudo. Esse assunto nós ainda iremos continuar na próxima semana, nesse mesmo horário, se Deus nos permitir. Eu vou pedir, já que Geraldo está lá atrás, ali no final, para ele fazer a prece ali por nós.